bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia 30 de maio, sábado por aqui, último sábado do mês. Estamos aqui no nosso devocional matinal, diário. Meu Doce Bom Dia com Jesus, aqui no nosso canal Meu Doce Conchego. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, trago todos os dias, às 5 horas da manhã, a palavra do Senhor, né? Que essa palavra possa estar abençoando a sua vida. Nosso devocional hoje está aqui no plano com Deus permanente. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Nosso versículo de referência está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Tenho no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Expliquem a esperança que vocês têm. Aí diz assim, ó: Um cristão escreveu sobre o que restou da fé de um pastor que não crê mais em Jesus. Ele se tornou, abre aspas, né? Ele se tornou uma piada, um monte de lixo anêmico, murcho e diluído, uma caricatura da convicção religiosa. Qualquer ateu ou seguidor da nova era poderia apresentar esse absurdo grotesco. Fecha aspas. As declarações francas têm o seu lugar, mas essas palavras de um blog cristão me assustaram. Não tenho certeza de que voltaria à fé se fosse descrito dessa forma. Pedro, ao falar aos cristãos que estavam sendo perseguidos, os aconselhou sobre como comunicar a sua fé ao mundo. Tenham no coração respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Vivam como Ele viveu. Jesus, o nosso modelo. Estejam sempre prontos para responder. Aqui ele deixa vários versículos de referência, tá? Mas se eu só for falando não vai fazer muito sentido, então vou só dizendo o que ele tá falando aqui, tá bom? Estejam sempre prontos para responder. Conheçam bem a fé que professam e as Escrituras. O componente intelectual do testemunho. Façam isso com educação e respeito. Não sejam grosseiros, não ridicularizem ou ofendam as pessoas. O tom do testemunho. Tenham boa conduta como seguidores de Cristo. Vivam de modo pacífico, amoroso, humilde e paguem o insulto com bênção. Ética. O cristianismo enfrenta a hostilidade hoje, mas quando debochamos dos que nos rejeitam, negamos o nosso Senhor e esvaziamos a força do nosso argumento. Jamais devemos ameaçar ou ridicularizar. Há alguns de nós que professamos crer em Jesus, que precisam pedir desculpas. Quem escreveu esse devocional foi Sheridan Voysey. Ser gentil e respeitoso significa tratar os outros de forma justa, dando-lhes crédito devido. Bem, aqui nesse contexto aqui, Sheridan lhe dá exemplo que ele viu num blog cristão de um cristão falando de um pastor que apostatou da fé. E o que ele fala desse pastor? Ele se tornou uma piada, um monte de lixo anêmico, murcho e diluído, uma caricatura de convicção religiosa. Qualquer ateu ou seguidor da nova era poderia apresentar um absurdo grotesco. Ele desfez do pastor, chamou ele de lixo, anêmico, murcho, diluído. Desfez do homem. Aí eu fico pensando, né?
Isso deveria estar na boca de um cristão, falando de um pastor, sendo que a Bíblia fala assim: ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Porque vale lembrar aqui que todo aquele que é pastor um dia foi ungido, foi separado e ungido a pastor. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Vamos lembrar aqui que Davi nunca levantou um mindinho contra Saul, porque ele falava: eu nunca vou fazer nada contra o ungido do Senhor, porque Saul foi ungido por Deus para a rei. E Davi nunca fez nada contra Saul, por quê? Porque ele era ungido do Senhor. Então, se um dia você vê, nós vemos na internet hoje muitos pastores que desviaram da fé e estão na internet falando um monte de groselha na internet, mas gente, eu não falo nada. Primeiro que e eu já falei essa semana mesmo, né, sobre isso, sobre a fofoca, né, que eu não falo dos outros. Segundo, que muito menos eu vou falar de pastor. Não vou falar. Não vou falar. Porque é ungido do Senhor, eu não vou falar. E uma coisa que hoje em dia na internet tá muito na moda é um cristão contra não sei quantos, não sei o quê. Um pastor contra não sei quantos, não sei o quê. E tá muito chato isso, sabe? Tá muito... eu não gosto desse formato. Respeito quem gosta, não estou aqui criticando. Eu, particularmente, eu não gosto desse formato, né? E respeito quem gosta. Tem pessoas, né, que tem alguns debates ali que, pelo que eu vi, até é válido, né, tudo. Mas assim, eu vejo que hoje em dia tem muito cristão que está envergonhando o evangelho, está envergonhando a Cristo, porque estão na internet fazendo tudo que Cristo não faria. Porque quando Cristo estava na cruz, que as pessoas estavam lá embaixo falando um monte de coisa: se você é Cristo, desce da cruz, se você é o Filho de Deus, é isso, é aquele outro. O próprio ladrão da cruz, né, o da esquerda, fala assim: se você é Filho de Deus, salva nós, salva a ti mesmo. Daí que o ladrão da direita fala: Senhor, né, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Que Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, quando está na cruz, ele fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus perdoa as pessoas. Aquelas pessoas que estão atacando ele na cruz ali, aquelas pessoas que estão falando um monte de coisa para Jesus, o que Jesus fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não pega e fala: Senhor, Pai, mata todo esse povo aí. Jesus fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E o que os cristãos estão fazendo hoje na internet? Gente, eu tô por aqui já de cristão que tá na internet, de pastores que eu respeitava, que eu seguia, que estava no YouTube fazendo live na época da pandemia, fazendo react de outros pastores, sabe? Fazia live em cima de react de outros pastores para falar mal de denominação e de outros pastores. Da igreja tal, do pastor tal, para falar mal de outras igrejas. Aquilo me entristeceu muito,
porque eu pensei, falei, poxa, eu podia estar ali pregando o evangelho, podia estar ali ensinando as pessoas a buscar a presença, ensinando a palavra. Tá gastando tempo para falar mal do outro irmão? Para expor o outro irmão? Eu não consigo ver uma coisa benéfica dentro do reino com isso. Entendeu? Então, eu acho que isso, sabe, isso não acrescenta em nada no reino do Senhor. Jesus não faria isso. Hoje Jesus não entraria na internet para ficar falando mal de outra denominação, de outros apóstolos. Quando discípulos chegam para Jesus e falam assim, chegam para ele e falam assim, estão expulsando demônios e estão usando o teu nome. E Jesus fala assim, deixa eles. Jesus fala assim, tipo assim, como se falasse assim, se tá ajudando, se tá somando a mim, deixa eles fazerem. Você tá ajudando o reino, deixa eles continuarem fazendo. Então, eu não vejo Jesus indo pra internet hoje, fazendo react para falar mal de outro pastor. Que o pastor fulano de tal fez isso, que a igreja fulano de tal fez aquilo. Jesus não faria isso, gente. Então, se Jesus não faria, a gente também não deve fazer. Acho que tem um livro que eu não li ainda, mas eu já ouvi falar, em seu lugar, o que faria Jesus? Isso a gente precisa pensar. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus faria isso? Se Jesus não faria, não faça. Eu sempre penso assim, sabe? O que Jesus... Sempre penso não, deveria, porque às vezes eu faço coisas que Jesus não faria. Mas a gente deveria pensar isso sempre. O que Jesus faria no meu lugar? Porque às vezes a gente é muito impetuoso, né? Não pensa antes de agir, né? Quando a gente pensa, quando dá tempo de raciocinar, né? Eu penso, né? O que Jesus faria, né? Às vezes a gente vai muito na afobação, né? No nervoso, a gente já vai na reação logo. Mas a gente raciocinar, o que Jesus faria? Eu sei que Jesus não iria para a internet para falar mal de ninguém, para reagir a pastor nenhum, a cantor gospel nenhum, a igreja nenhuma. E eu vejo muito disso na internet, muito. O YouTube, ele sempre sugere coisas para nós, né? E o YouTube vive sugerindo para mim fofoca gospel. Eu detesto isso. Eu sempre vou, tipo assim, não sugerir canal, não sugerir conteúdo, não quero esse conteúdo, não sugira para mim esse canal, não sugira para mim esse conteúdo. Tem dia que eu fico fazendo aquela limpa assim no meu YouTube, assim, porque eu não quero saber. Tem canal que eu sigo, ó. Quando vem com essas fofocas, eu já falo, não me sugira, não precisa sugerir esse canal mais pra mim, não quero mais. Bloqueio. Não quero esse canal mais. Saiu do evangelho, veio com fofoca, não quero mais saber. Perdeu pra mim, caiu no meu conceito. Sabe? Não quero saber. Porque Jesus não faria isso. A gente, como cristão, o nosso dever é falar de Jesus, não é falar dos outros. O nosso papel como cristão é fazer crescer o reino, não é fermentar fofoca, é crescer o reino. Então, se a gente vê que o irmão caiu, que um cantor caiu, sabe, pecou, o que a gente precisa fazer? Orar por ele. Ora por ele. No teu particular, ore por ele para que Deus tenha misericórdia, que essa pessoa
caiu no meio do caminho, que o Senhor levante ela lá onde ela caiu e ela volte a caminhar no caminho de novo. Porque nós já estivemos nesse lugar um dia. A diferença é que a gente não é famoso. Entendeu? Quem nunca caiu um dia no caminho e o Senhor não teve que levantar de novo? A diferença é que a gente não é conhecido, a gente não é famoso. É uma pessoa como qualquer outra, é um filho como qualquer outro filho, entendeu? Então a palavra para nós hoje aqui, gentileza e respeito. A gente tem que ter respeito, gentileza e amar o nosso irmão. Amar, porque esse é o primeiro mandamento, sabe? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar o seu irmão como você ama você mesmo. Se você quer o bem para você, você vai querer o bem para o seu irmão. Porque a Bíblia fala, se você não ama ao seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Entendeu? Então, a palavra para nós hoje é respeite, ame a todos, ame aquele seu irmão, ame aquele que se afastou do Senhor, ame aquele que não conhece o Senhor, ore por ele, tenha misericórdia dele, porque um dia o Senhor nos amou primeiro e teve misericórdia de nós, tá bom? Que Deus abençoe seu sábado, que seja um dia muito produtivo, com muita presença de Deus na sua vida, tá bom? Essa é uma lição para todos nós, não é específica para você, é para todos nós, tá bom? Fiquem todos com Deus, até amanhã, shalom, shalom.